Glória a Deus, glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Paz do Senhor Jesus, igreja. Que honra, que alegria. Eu não sabia dessa história. Pastor Pedro, Deus abençoe sua vida. Meu Deus do céu. Pastora Kelly. Toda essa igreja, gente, meu Deus. Eu estava ali, né, sentindo tanta presença de Deus. Eu ainda estou nesse estado de contemplação que o pastor falou. Sabe assim, quando você, né, eu estou aqui, tipo, ainda na manivela. Porque meu irmão, minha irmã. E ali eu pensei, eu falei, Deus, se nessa noite eu estou me sentindo assim, dentro dessa atmosfera de glória, o que esse povo não está vivendo aqui esses dias na tua presença? Não é? Quem está desde o início aí, levante a mão, diga glória a Deus. Gente, é um privilégio, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente desfruta do que estamos desfrutando aqui. Tem lugar, meu irmão, que pode ter a quantidade de gente que tem aqui. Pode ter convidados de fora. Eu me lembro da minha cunhada uma vez que disse que chegou em um lugar, em uma dessas grandes conferências. E eu me lembro que ela sentindo ali a ausência de Deus naquele lugar. E não tem coisa pior do que sentir a ausência de Deus num lugar. Sobretudo quando você vai ter participação de ser um canal pelo qual acredita-se que Deus vai passar. E meu irmão, não importa quem seja, quando a expectativa do povo está errada, até a pessoa que é amiga de Deus, Deus faz, hoje tu vai só, porque hoje eu... Não, quando Deus quer corrigir a expectativa do povo, você pode ser íntimo de Deus. Se Deus quiser corrigir a expectativa, tem lugares que a gente chega... que antes da gente ministrar, estou dando um testemunho, porque eu quero dar testemunho do que vocês estão vivendo hoje aqui. Hoje não, esses dias aqui, eu quero dar testemunho do que eu senti quando eu entrei aqui. E tem lugares que a gente chega, que a gente tem que usar 10, 15 minutos, só de oração e intercessão, para corrigir a expectativa do povo, para ver se Deus vem. Se Deus perdoa, se Deus aceita e se Deus retorna. Porque senão, não adianta, você pode ser... o homem mais santo, a mulher mais santa, se Deus quiser tratar com a igreja, Ele não passa por você aquele dia. Ele pode até estar dentro de você, como está na vida de todos aqueles a quem Ele escolheu, enfim. Mas Ele não flui, não transborda. Que é para tratar mesmo, para o povo entender, a glória é minha. Né? É um jeito de Deus tratar com o seu povo. E eu me lembro que, numa dessas conferências... me lembro que minha cunhada entrou num processo de intercessão a ponto de começar a suar. Sentindo tipo assim, Deus, se o Senhor não vier... Porque, irmão, você pode até achar que é homem, mulher de Deus, e pode até ser. Mas se Deus não usar, só passa vergonha. Você fica assim olhando, você diz, o que houve? É sério. E aí ela entrou naquele processo de intercessão, de oração. E aí eu me lembro que ela dizia para Deus, Senhor, passa aqui, Senhor, passa aqui. Senhor, passa aqui, passa aqui. E ela ouviu naquele dia, praticamente audivelmente, coisa raríssima. E ela ouviu Deus falando com ela naquele dia. Eu não sei o que você foi fazer aí, porque aí eu já não passo há muito tempo. Falei, meu Deus. E ela ali chorando, intercedendo. E ficou impactada, foi uma experiência, né? Em contrapartida a isso, tem lugares como esse que a gente chega. E a gente fica até... Meu Deus, o que está havendo? Que glória, que unção, que graças. A gente só chora, entra até num estado de confusão mental para a organização espiritual. Porque a gente só lembra do quê? Do que errou, do que falhou e pensa, não sou digno, não tinha que sentir isso, eu não mereço, eu não posso. E aí vem o homem cheio do Espírito Santo, eu vaguei, eu digo, fui eu, Jesus, eu vaguei. Eu entro num estado, eu falei, vai, tá contando a nossa história. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais nítidos ficam os seus erros.
Por isso que a presença de Deus não é um lugar romântico como alguém pensa que deveria ser. Irmãos, a glória de Deus, quando manifestou-se no Sinai, não foi som de violino, cello, é ruim, hein? Foi saraiva, foi fogo, foi trovão, foi raio, foi relâmpago. Tanto é que o povo desejou ver ao Senhor como via Moisés. E o Senhor atendeu tal interesse e falou: manda o povo santificar, manda o povo banhar, manda o povo se limpar, manda o povo se vestir, manda o povo jejuar e manda eles virem aqui para o pé da montanha. E quando o povo chegou, o povo em tese estava pronto para aquele encontro. Mas à medida que o Senhor se manifestava no Sinai, meu Deus do céu, aconteceu o que o Morada canta. As pernas começaram, e o que me faz tremer começaram a tremer, ficaram apavorados. Por quê? Porque o lugar da manifestação da glória de Deus é um lugar de confronto. Não porque Deus te lança em rosto nada do que você tenha feito, mas porque a evidência da sua santidade lança luz sobre tudo que é impuro, não para te afastar, mas para te corrigir apesar de. Porque, irmãos, é tudo muito maravilhoso, mas o lugar da glória de Deus é um lugar que só se acessa por intermédio da santidade. O pastor já falou aqui, por exemplo, dos serafins. A visão de Isaías. Olha, eu agradeço, mas se puder deixar o logo só da conferência. Sem eu com essa cara de oi, tudo bem? Pronto. Obrigada. Ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A glória enchia a casa. Seu manto se estendia de maneira que ele não podia nem ver aonde terminava. Os umbrais das portas se moviam, meu irmão. Imagina a sensação de um terremoto. Os umbrais das portas se moviam. Olha o nível de abalo. Completa aí para mim, por favor. Olha o nível de abalo. Quem diz que viu a glória de Deus e não ficou abalado, não chegou tão perto assim. Os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. E o que eles clamavam? A gente já falou hoje aqui. Quando o pastor falou assim, lembre-se dos serafins, eu e pastora Kelly falamos juntos na hora. A primeira coisa que a gente começou a adorar foi: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus não criou o homem para a sua adoração. Quando Deus determinou o que deveria ser adorado, para isso Ele criou os anjos. Os anjos adoram a Deus como Ele deve ser adorado. Já pensou se Deus dependesse da nossa adoração para ser adorado? No dia que a gente está bem, a gente adora. No dia que a gente está mal, vamos falar a verdade. Mas não. Os anjos o adoram como ele deve ser adorado. E aí Isaías disse que contemplou naquela visão e viu a adoração. Em adoração, no meio daquele temor e tremor, Santo, Santo, Santo. Qual é a canção que os anjos cantam diariamente, de eternidade e em eternidade? Que ele é? Que ele é? Diga aí para mim, Deus é bom ou não é? Seria errado se os anjos cantassem: o Senhor é bom e toda a terra está cheia da sua benignidade? Seria errado? Claro que não. Davi salmodiou, salmo de número 136, um salmo belíssimo, não seria errado. Poxa, pastor Eduardo Reis, por que eu te vi agora? Eu não estava te vendo, eu estava desenrolando bom a beça. O que você está fazendo aqui? Vai no banheiro, vai beber água, vai fazer alguma coisa. Do nada te vi, que raiva. Ai, deixa eu continuar aqui. Peleja, Jesus, deixa eu fingir que eu não vi ele, me ajuda. Não seria errado se eles trocassem a adoração. Entendo o que eu estou querendo dizer. Vamos supor, não é o que acontece, mas vamos supor que a adoração tivesse o turno trocado dos serafins. Porque a nossa visão limitada faz a gente pensar em um nível de cansaço. Vamos falar a verdade, um nível até de tédio. Que tipo de adoração é essa que todo dia é a mesma canção sem parar? É o mesmo louvor sem parar. Imagine milênios e milênios e a mesma adoração sem parar. Uma eternidade inteira ainda por vir, sem jamais acabar e nem um minuto parar. Então, só por causa da limitação da nossa mente, vamos tentar imaginar, para a gente chegar no que o Espírito Santo está falando ao meu coração, que houvesse uma troca de turno de serafins. Imagine que quando fosse a troca, um deles dissesse assim: não, peraí, a gente já está o quê? Há uns 1159 anos cantando que ele é santo, vamos embora cantar uma canção nova. E aí alguém falasse: não, vamos ressaltar hoje
Uma outra característica das tantas que o Excelsior tem. Vamos dizer, por exemplo, que ele é bom. Diante da sua presença, acredite, ainda que isso fosse real, o que não é, jamais eles iriam conseguir mudar essa canção. Eu acho que mesmo que eles tivessem de cor qualquer uma outra canção para adorar ao Senhor, quando chegassem diante da sua presença, diante de tudo aquilo que o Senhor reflete, a adoração, para ser adoração, ela precisa ser voluntária, ela precisa ser espontânea, ela precisa ser literalmente intencional da parte de dentro, que é uma outra coisa que a gente precisa corrigir. A ideia de que os anjos estão adorando a Deus dessa maneira, como se eles fossem obrigados, como se eles fossem CLT celestial, proletários. Aí tem que parar com essa mania. Querendo ou não, vamos falar a verdade, lá no escondidinho do cognitivo da nossa mente e imaginação, a gente tem um pouquinho disso. Os anjos adoram assim porque eles como se fossem obrigados. Irmão, se anjo fosse obrigado a servir a Deus, sobretudo em sua glória, Satanás não teria dissuadido até essa parte dos anjos que estão no céu. Os que estão lá porque querem, porque são fiéis. Estão lá por espontaneidade, por adoração, por devoção. O Senhor também não quer quem não quer. É por isso que no livro de Jó, um dos amigos de Jó vai dizer: se ele não confia plenamente nem naqueles que estão lá. Porque isso aqui é uma citação e uma alusão à caída e à queda daqueles que desceram com Satanás. Então a espontaneidade, aí você pensa, a espontaneidade na repetição, a maior devoção está na capacidade repetitiva. Procure quem tem vida devocional e veja se há espontaneidade todos os dias na devoção deles. Não há. Quando você encontrar um grande homem e uma mulher de Deus, pode ter certeza, se ele chegou a esse nível, é porque ele fez muita coisa sem sentir, fez muita coisa sem querer, fez por integridade na devoção. E eles adoram. E não conseguiriam jamais adorar nenhuma outra coisa, porque a santidade de Deus revela isso. Santo, santo, santo. Isaías não fica alegre. Como é que não fica alegre se acabou de ver o céu? Ele fica apavorado. Quanto mais perto da glória, maior é o pavor, o espanto, o assombro. Rapaz, se você está se aproximando ou pensa que está da glória de Deus, e isso não desperta seus erros, isso não aponta as suas corrupções, em nada você se constrange, você está perto de qualquer coisa, menos da glória de Deus. Menos da glória de Deus. Glória de Deus não massageia seu ego. Glória de Deus não te inspira a peitar. Olha o comportamento dos anjos que nunca pecaram e que foram criados para louvor de sua glória. Com duas asas cobrem o rosto. Meu Deus, eles não ousam olhar. O que é isso, Camila? Temor, reverência. Reverência. Com duas cobrem os pés. O que é isso? Também temor, reverência, não a ele, mas ao ambiente que sua glória preenche. Só que com duas asas o texto diz que eles, porque aonde há o Espírito de Deus, ali também há. Essa é a parte boa da glória. Confronta, constrange, até amedrontar a nós que somos seres corruptíveis, mas não rouba de nós a liberdade. Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Ele não ouviu violinos, ele sentiu tremores. Ele não disse glória. Tem gente que pensa que quando sentir a glória vai dizer glória. Quanto mais perto da glória, maior é o ai. Ai de mim é o reconhecimento da não dignidade de ver tal coisa, sentir tal coisa, estar em tal ambiente. Diante de Deus, eu já senti isso hoje aqui. O sentimento literal de indignidade, preenchido pela cobertura da graça, que é o que me faz ter a ousadia de, no nome de Jesus, subir aqui para crer por fé que há algo que eu possa entregar, ou que Deus possa entregar passando por mim.
graça. Disse ele: ai de mim, eu sou um homem impuro. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E o que o Senhor fez? Deu um chute na visão de Isaías? Não. Deus sempre tem um recurso. Deus sempre tem uma forma, um meio, uma saída. Labacalamando remaia shai. Oh, Deus está dizendo assim para alguém: quando você sentir isso, o primeiro sentimento humano é vontade de correr de mim, mas a minha graça vai trabalhar em contrapartida a esse sentimento. Ela vai usar as pernas, vai usar os braços, vai tocar no coração, vai corrigir a mente, vai. O quê? Por quê, Camila? Porque ele diz: você vai continuar com desejo de correr, mas não é de mim, é para mim. Você vai começar a perceber que suas fraquezas querem te jogar para longe de mim, mas a minha graça vai mostrar que elas não são o meio pelo qual eu te rejeito, elas são o meio pelo qual eu uso para aperfeiçoar o meu poder na tua fraqueza. Pega na mão de alguém aí agora. Eu estou sentindo uma unção poderosa para desatar julgos, cadeados, pensamentos que neutralizam a sua fé, que tentam te tornar carcereiro de si mesmo, porque você diz que serve a Deus, mas de um tempo para cá você tem servido a sua consciência, e quem serve a consciência se torna carcereiro de si próprio. Não sirva a sua consciência, ela não é o seu Senhor. Sirva a Deus, porque Ele sim. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Quem serve a consciência vira escravo da razão, do eu, do egocentrismo. Não posso porque pequei, não sou digno porque sou errado. Mas quem serve a Deus diz: apesar disso eu vim, apesar disso eu estou aqui, porque para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Só tu tens. Eu vim culpado, mas vim ressentido, mas vim magoado, mas vim errado, mas vim entristecido, mas vim tomando remédio, mas eu vim em depressão, mas eu vim com síndrome do pânico, mas eu vim com síndrome do pensamento acelerado, mas eu vim traída, mas vim magoada, mas vim Uribaracanda Lemandarabaiá. Vem tremendo, mas vem com medo, mas vem consciente, mas vem. Camando remaia súria. Essa é a parte difícil. Parar de servir a consciência e servir a Deus é a parte mais difícil do cristianismo. Você não tem que perder a consciência, senão não vai entender o cristianismo. O culto não é sobrenatural. Paulo disse: apresentem um culto racional. Será possível fazer isso sem consciência? Então não pode perder a consciência. O que você não pode é permitir que a última palavra seja dela. Senão você se tornará servo da consciência e não servo de Deus. Favor encerrar dentro do tempo. Eu vou tentar. Ó. Escute. Ele disse: não. Vai por mim. Não vai rolar. Amém. Lembra que eu falei que a gente não pode perder a? Aí vamos lá. Ouça isso. Eu mencionei isso esses dias e vou mencionar aqui de novo porque tem a ver.
John Piper tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, nunca te confronta, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e dizendo que é Deus. Vou repetir. Se o Deus, não foi eu que falei não, foi John Piper, já falei, né? Se o Deus que você diz adorar nunca te confrontar, nunca discorda de você, é muito possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e dizendo que é Deus. Quem faz isso? Sua consciência, que trabalha com a razão, que trabalha com a lei do direito, que trabalha com mérito. E aí você confunde tudo, acha que santidade é isso, e acha que é cristão, mas está indo dentro de uma vertente onde não carrega silício no corpo, mas aperta a alma. Está sangrando por dentro. O texto é tão claro na maneira como Jesus passa pela porta do nosso coração, né? Como é que é? Quem lembra? Ele chega na porta e faz tchá. Bom. Estou à porta aí. O que abrir? Se vai abrir, é porque tem a chave do lado de? Você tem a chave. Mas a razão, sua santidade deturpada, te impede de abrir a porta por dentro. Depois que eu me consertar, eu abro. Depois que eu me santificar, eu abro. Depois que eu me corrigir, eu abro. Depois que eu compensar todos os pecados, eu abro. Jesus não é o tipo de visita que espera você arrumar a casa para entrar. Escuta, que Deus está falando de verdade isso com a gente hoje aqui. A batida de Jesus na porta de alguém é o tipo de oportunidade que você não pode dizer vem amanhã. E tem gente aqui achando que tem expediente de agenda. Que pode agendar a visita de Jesus para outro dia. E Jesus está dizendo: eis que estou à porta hoje e bato. Camila, mas está tudo desarrumado, está assim, está assado. Camila, a coisa está tão braba do lado de cá, que é capaz de que se eu abrir a porta, o primeiro a receber ele nem sou eu, são os demônios que moram em mim. E daí? Camila, eles são brutais, são violentos. Ele diz que o mais valente só é valente enquanto o mais valente que ele não chega. Depois que ele chegar, eu não sei para quem, mas agarra a mão de alguém agora e diz: abre essa porta, abre essa porta, abre essa porta, abre essa porta. O mais valente quer entrar. O mais valente quer entrar. E o valente anterior, o que é que ele vai fazer? Ele vai manietar o valente. Está amarrado, vencido e sem força. Urabaia calachai. Está amarrado, vencido e sem força. Todo demônio que quer te envergonhar e que quer te impedir de viver a totalidade da graça de Deus e a plenitude de uma conversão verdadeira, assim diz o Senhor: abre a porta, porque está amarrado, vencido e sem força. O mais valente chegou. A gente quer o tempo todo se afastar. A gente quer o tempo todo se afastar. Nossa consciência quer nos afastar. O medo pela consciência dos nossos pecados dizem: se afaste. O tempo todo, sim ou não, gente? É a guerra da nossa vida. Você fica sem orar 3 dias, aí depois fica mais 3 dias. Aí o coração começa a desejar orar, mas você não quer orar porque já está 6 dias sem orar e tem vergonha de orar. Se afastar o tempo todo, se afastar. Você quer arrumar a casa primeiro, e o Senhor está dizendo: quando eu bater na porta, não arruma a casa, só abre a porta. Só abre a porta. Abre a porta.
Isaías vai dizer: ai de mim, Isaías capítulo 6, ai de mim, tenaz, brasa viva, anjo. Rapaz, se ele estava com medo antes, imagina agora. É isso mesmo que eu mereço. Ele vai selar minha boca, vai me queimar, vai... Não. O fogo não foi para consumir, foi para purir. Talabacaxa na massúria. Ibaia séria. Pureza é poder. Completa aí para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Pureza é? Poder. Pureza é? Poder. E poder, quando não está sendo administrado por você, te assusta. Traz ele uma brasa para purificá-lo. Pureza é? Poder. E todas as vezes que o poder é administrado por uma outra pessoa que não você, ele vai te assustar. Só que veja, tal brasa não vem para consumi-lo, vem para purificá-lo. Mas eu imagino o tamanho do medo e do susto que ele não está sentindo. Você já estava gritando ai enquanto via, imagina agora quando Deus o inclui dentro da visão. É bem mais complexo. Enquanto Daniel contemplava as visões que Deus dava de fora, ele acordava no outro dia de manhã e trabalhava. Quando Deus começou a incluir ele nas visões, ele começa a escrever. E eu fiquei 7 dias acamado. Toda visão que Deus te dá, quando você entra nela de verdade, você precisa envolver a tricotomia do seu ser: espírito, alma e... As pessoas acham que as visões de Deus são só para o espírito e para a alma. Se teu corpo ainda não sentiu o impacto da revelação, é porque você ainda não viu a visão toda. A visão toda, meu irmão, ela mexe com o seu físico literalmente. Literalmente. Imagina então agora a situação de Isaías. Agora ele não está observando, ele está incluído dentro do cenário. Mas assim o Senhor fez, e nós estamos falando do maior profeta messiânico, ou de um dos maiores do Antigo Testamento. Que extraordinário, sim ou não? Ele pensou que ia morrer, e na verdade Deus estava levantando seu chamado, sim ou não? Pensou que ia morrer, e na verdade Deus estava inaugurando um tempo novo, extraordinário e inédito na vida dele, sim ou não? Sim ou não? No dia que Jesus foi chamar Pedro, Lucas capítulo de número 5, no dia que Jesus foi chamar Pedro, ele ainda nem sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas tão impactado ele estava pela ministração que Jesus ministrou naquela manhã à multidão. Obedeceu a sua palavra, mas acreditava que tratava-se de um rabi, de um mestre, de um senhor. E isso já era o suficiente para ele temer, obedecer. Voltou ao mar, lançou a rede. Quando ele viu o tranco da quantidade de peixes que estava na sua rede, o texto diz que o barco quase foi a pique. É complicadão quando esse tipo de coisa acontece. Quanto mais você se aproxima do chamado, mais abalada é a estrutura. E isso assusta, é a hora que Deus prova a sua fé. Porque presta atenção, o que vale mais financeiramente falando, a rede ou o barco? Está em dúvida? É porque é Minas Gerais, não tem praia aqui, né? O barco vale mais, gente. Oh. Finge que não aconteceu. O que vale mais, o barco ou a rede? O barco vale muito mais. É complexo quando a palavra que Deus me deu abala a minha estrutura de tal ponto que parece que para buscar o que Deus me deu eu vou perder o que já tinha. O texto diz que o barco quase ia a pique. Olha para mim e diga: quase. Se tu ainda não viveu um quase de Deus, tu ainda não está no chamado. Chamado te leva para um lugar de quase, um lugar de romper limites. Sério? Tá me ajudando, é por isso que eu gosto de tu. Um lugar de limites. Olha o que o texto diz, que o barco quase ia a pique. Irmãos, o que isso significa? Talvez um pouco de água entrando, talvez ouvir a madeira estalando. E a rede? Ali na contenção. Tem muita coisa, mas não consegue trazer para a superfície. E esse é o desafio do chamado. Você crê que tem, sabe que Deus deu. O mais difícil não é pegar,
é trazer para a superfície, é tornar real, tangível aquilo que você sabe que Deus te deu. E essa é a angústia da tua alma, ficar entre a rede e o barco. Preservo a estrutura e perco o que Deus deu, ou pego o que Deus deu e aconteça o que acontecer. Só que você tem que entender que debaixo de uma palavra, estrutura não naufraga. É quase. Olha para alguém aí agora e diga: é quase. É quase. Consola alguém e diga para essa pessoa: não solta a rede, é só um quase. Quando esse processo terminar, o teu testemunho vai ser forte. Eu quase morri, mas não morri. Eu quase perdi, mas não perdi. Eu quase desisti, mas eu não desisti. Ele sustenta. Completa aí pra mim, por favor. Ele. E eu fico imaginando um abalo psicológico. Vamos falar pra gente que já é crente. E melhor ainda, pra gente que já tem uma noção do chamado. É aquela hora que você diz assim: se eu tô debaixo de uma palavra de Deus, por que tá tudo abalado? É aquela hora que você não... Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Segura só um pouquinho que isso aqui eles têm que engolir no seco. É aquela hora que você pensa: rapaz, se é de Deus a direção que eu tomei para a minha vida, por que eu estou quase perdendo o barco, a rede e o juízo? Por que ninguém vê o que eu vejo? Por que ninguém concorda? Rapaz, por que a situação ficou dessa maneira? Só que escuta, o texto diz em Lucas 5 que quando Jesus chega ele vê 2 barcos. Quantos barcos? Jesus nunca trabalha fora da visão. Tudo que Jesus faz coaduna, coopera, corrobora com a visão. Toda vez que você vê Jesus agindo no físico, aquilo dali corresponde a uma visão, que às vezes aparentemente não acomoda no seu físico, mas leva a um propósito que completa a visão. Por exemplo, ele só se dirige ao barco de Pedro, inclusive só usa o barco de Pedro, pede emprestado o barco de... Porque Jesus não está indo ali para poder fazer pesca maravilhosa. Isso é consequência do chamado de Pedro. Jesus não está... Por isso que não é a pesca da necessidade. A pesca ali, irmão, vou usar um termo talvez um pouco grosseiro, mas só para a gente entender, é um show à parte. Jesus nunca trabalhou com milagres sob prioridade. Milagres sempre foram consequência de uma didática, de uma pedagogia de Jesus. Então veja, dentro dessa perspectiva, quando ele chega, a primeira coisa que Lucas 5 apresenta é: e viu Jesus 2 barcos. E viu Jesus? E viu Jesus? Quantos barcos ele viu? Entrou em quantos? Usou quantos? Enviou. Os 2 foram, mas ele enviou quantos? Somente o de? Porque isso aí é sobre o chamado de Pedro. Mas viu 2. Quando o barco está quase indo a pique, ele faz sinal para os companheiros, que é esse segundo barco. O segundo barco vem, parelha com dele, ajuda, puxa a rede, traz para cima. Porque ele está até usando um, mas ele viu? O que o outro vai receber da palavra que foi ministrada sobre a vida de Pedro? Porque o peixe é para todo mundo, mas o chamado é só para Pedro. Então veja, os 2 barcos que ele viu serão abençoados, consequentemente a multidão que já ouviu Jesus naquela manhã. Jesus vai usar o chamado de Pedro para abençoar aquelas pessoas. Elas vão viver a consequência de um chamado. É assim que Jesus quer usar a gente. Mas por que o tranco que quase leva o barco a pique é o de Pedro? Porque quando Jesus chegou na praia, qual foi o barco que ele usou? Você não vê isso, e eu também não posso afirmar. Mas conhecendo um pouquinho, menos que uma unha de Jesus, mas sendo significativo o suficiente, eu imagino Jesus pregando no barco de Pedro naquela manhã e medindo a estrutura todinha dele. Vai aguentar o tranco. O peixe vai para todo mundo, mas o tranco só no barco de quem foi chamado.
E aí você não entende. Por que minha família recebe da palavra que está sobre mim? Por que até meus vizinhos são abençoados por causa da oração que eu faço na minha casa? Na hora de ver demônio, não são os vizinhos que veem, é quem foi chamado. Na hora de pagar preço, não é os moradores da casa que vêm, é a coluna de oração da casa quem Deus chamou. E isso vai dando uma revolta na gente. Só que o Senhor está dizendo, não é que você está revoltado, era para você se sentir privilegiado, porque o barco que eu usei foi o seu, a estrutura que eu preparei foi a sua. Qualquer outro barco que não ao céu, talvez teria naufragado, mas você não. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer, vai te assustar a minha glória, a minha unção, meu chamado, mas eu quero te dar uma palavra como garantia. Eu já medi a tua embarcação, eu conheço a tua estrutura. Você pensa que vai morrer, mas pega a mão de alguém e diz, tu aguenta o tranco, tu aguenta o tranco. Ele preparou você, capacitou você, ungiu você, chamou você, Ele escolheu você. Então para de reclamar e segura essa rede e leva para a superfície tudo aquilo que Deus já te entregou. Bate na mão de 2 ou 3 aí e diga, para de chorar e puxa a rede, para de chorar e puxa a rede, para de chorar e puxa a rede. Pega essa rede, levanta essa rede, já está na tua mão, já está na tua mão, já está na tua mão. Coloca pra cima, realiza, faz acontecer. Quem fez o milagre? Jesus ou Pedro? Bora! Quem fez o milagre? Jesus ou Pedro? Jesus ou Pedro? Jesus. Última vez, só para ter certeza que você está respondendo, entendendo e não está só no coro. O milagre, quem fez? Jesus ou Pedro? Acende as luzes aí para mim, por favor. Eu quero que vocês tenham a experiência também. Tem um sol para cada pessoa na cara de vocês. Deixa assim, por favor. Jesus ou Pedro? Foi Jesus que fez o milagre, sim ou não? Então você tem que entender uma coisa, já está feito. Fala comigo, já está feito. Se já está feito, eu não vou soltar não, irmão. O mais difícil, o impossível, o improvável, o inédito, o complicado, eu só tenho que revelar. E se disso depender o esforço de quem não vai abrir mão, eu vou puxar mesmo que sangre um pouquinho. Eu não vou perder o impossível por causa de um estalar de barco. O impossível, Deus está dizendo para alguém, eu não te chamei para fazer o impossível, eu já fiz o impossível. Eu só estou pedindo para você, sabe o que? Mostra o que eu já fiz. Ele é bacana, rebaia. Revela o que eu já fiz. Só isso. Completa. E assim ele foi chamado. E abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 5. Não, já estou pregando. Eu só vou ler porque eu não quero críticas daqueles que estão olhando e dizendo, lá, porque rapaz, tu está pregando a Bíblia, falando da Bíblia, citando o texto, mas tem alguém em casa que vai dizer assim, não abriu a Bíblia até agora. Eu não sou muito adepta de críticas, então evito brechas. Lucas capítulo 5. Eu quero ler só um versículo para a gente concluir. Só um. Lucas capítulo 5, versículo 6, 7 e 8. Ia lá. Manda bala, só porque eu sou do Rio de Janeiro, tu tá mandando eu. Amém. Ele está usando, glória a Deus. Obrigada. Lucas capítulo 5. Versos 6, 7 e 8. Abre aí, gente. Vou te falar um negócio com o maior carinho, tu vai aceitar?
Se tu não aceitar, eu vou falar assim mesmo. Presta atenção. Palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar, sim ou não? Sim. Maior prova de que a palavra é a palavra, não importa onde ela está, desde que ela seja a palavra de Deus, é que quando o regime do Talibã voltou ao Afeganistão, mulheres foram degoladas em praça pública, porque carregavam o aplicativo da Bíblia Sagrada no celular. Então a palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer. No telão ela é a palavra de Deus, no seu celular ela é a palavra de Deus. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Um privilégio. Quem não usufrui de privilégios perde a oportunidade de desfrutar de coisas boas. São privilégios. Você quer ver? Não precisa levantar a mão. Mas já viu aquela salinha do aeroporto? Que quem tem uma determinada categoria de cartão, mesmo que seja adicional, se você tiver aquele cartão te dá credencial para entrar naquela salinha. E Camila, por que é legal entrar naquela salinha? Porque aquela salinha tem comidinha. Aquela salinha tem água com gás, tem água comum, tem suco, tem refrigerante, tem caldo. Irmãos, Deus já usou aquela salinha para ser socorro presente tantas vezes na minha vida. Aquela salinha. Que é isso? Isso é um privilégio? Isso é um privilégio? Quando você não desfruta de privilégio, você perde. Camila, o que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com o que você está falando? O que isso tem a ver com as mulheres degoladas no Afeganistão? Eu quero deixar claro que não é uma obrigação. Isso é um... Você acha que um convertido na China gostaria de usar essa Bíblia aqui na rua? Estude a cultura da China então e veja. Eles amariam. Irmão André, fundador, Missão Portas Abertas, não só no Brasil, mas no mundo. Abre aspas, o contrabandista de Bíblia. Estude um pouco da história do irmão André. Ele tem uma frase consigo, dormiu no Senhor esse ano, aonde ele diz: eu creio que toda porta está aberta para você passar por ela e pregar o evangelho, desde que você não vá preocupado em voltar. Isso é muito forte. Quem entendeu sabe o quão forte é isso. Isso era o que guiava a vida dele, e Deus lhe deu muitos dias. E sabe o que ele mais fazia atendendo missões no mundo? Compartilhava exemplares da palavra da Bíblia. Foi confirmado hoje a morte de um missionário no Quênia. Alguém viu essa notícia? A esposa dele infelizmente confirmou a sua morte. Sabe aonde estavam algumas das indicações de que ele era missionário? Não só o evangelho que ele pregava, mas a que ele carregava. Isto não é só um livro. Então, se no Brasil, e eu falei isso tudo para te dizer isso no maior amor, se no Brasil você tem a oportunidade de usar isso de maneira material, nunca deixe de poder, uma vez que você pode, a usar a sua Bíblia. Não precisa levantar, quem trouxe não precisa, que isso não é ostentação. A igreja é lugar mesmo da gente receber palavra, direcionamento. Então sempre que você puder, meu irmão, tenha sempre em mãos a sua, use ela. Não porque é obrigação, volto a dizer, mas porque diante de tudo que eu disse, a gente precisa entender que isso é um privilégio. Vamos lá, Lucas capítulo 5, somente esses 3 versículos, 7, 8 e 9, para a gente encerrar. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos. E eles foram e encheram ambos os barcos. E eles foram e encheram ambos os barcos.
Eles foram e encheram ambos os barcos. Olha para quem está do teu lado e diga assim: se meu chamado não encher teu barco, então não foi Deus que me chamou não. Porque o meu chamado vai abençoar pessoas, encher pessoas, passar por pessoas, prosperar pessoas, glorificar o nome de Deus na vida das pessoas. Continuando. De maneira tal, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim. Ele disse glória a Deus. Ele nem sabe que é Jesus Cristo. Para ele é um mestre, um rabi de alguma sinagoga. Mas olha isso. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Esse Senhor está com S maiúsculo. Ele não sabe literalmente quem é, mas já sabe que é alguém grande, relevante, de senhorio. Afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois o espanto, verso 9, se apoderara dele. O espanto. Por que não está o alívio? Já que pegou mais peixe do que nunca, depois de uma noite frustrada. Por que não está a alegria? Qual é a palavra que a gente usou agora? Aqui está, estavam maravilhados. Mas a colocação no grego está atemorizados, espantados. Por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Chamou ou não chamou? Chamou ou não chamou? Chamou ou não chamou? Olha para quem está do teu lado e diga: chamou sim. Agora responda para esse irmão que está aí do teu lado: mas eu sou pecador. Fala para ele: mas chamou. Diga: mas eu sou pecador. Grita para ele: mas chamou. Se chamou, vai. Se chamou, obedece. Se chamou, se rende, meu filho. Se rende, minha filha. Sempre me perguntam sobre o chamado. Camila, é muito difícil atender o chamado? E eu sempre respondo da mesma forma: só há uma coisa mais difícil do que não se render ao chamado. O quê? Fugir dele. Dá muito mais trabalho. Qual foi a palavra de Pedro? Afasta-te. Qual foi a palavra de Pedro? Espantado pelo que aconteceu, ele disse: impressionado com o que aconteceu, ele diz: afasta-te. Vou parafrasear. E a resposta de Jesus a ele em relação a isso é: segue. Ele está dizendo: afasta-te. Em contrapartida, Jesus está dizendo: vem para perto. Ele está dizendo com a boca dele: fica longe, porque eu sei quem eu sou. É isso ou não é? É isso ou não é? E Jesus está dizendo: vem para perto, porque você vai saber quem eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca disse: eu sou a chegada. Também nunca disse: eu sou a partida. Porque andar com Jesus não é sobre como você começa, e nem é sobre ter a inspiração no prêmio da chegada. É sobre aprender a desfrutar com Ele a caminhada enquanto você vai até o destino que Ele traçou. Por isso Ele nunca disse: eu sou o destino, apesar de ser. Ele disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou a verdade. Ele disse: eu sou a vida. Eu sou a vida. A vida que você procura, eu sou. A vida que você deseja, sou eu. Eu sou. Quando Ele chamou a Moisés
Moisés. E Moisés disse: quando eu chegar lá e me perguntarem quem me enviou a eles, o que eu respondo? Ele disse: diga para eles que o eu sou te enviou a eles. O que é que isso significa? O Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus que cumpre promessa. Mas sabe o que isso também significa? Moisés, você não vai saber quem eu sou em uma hora de conversa de sarça. Vai libertar o meu povo e você vai ver quem eu sou. Deus você não conhece no dia que Ele chama. Você conhece depois que você aceita o chamado e começa a caminhar com Ele. Quando você caminha com Ele, aí você descobre: eu sou água que sai da rocha, eu sou nuvem durante o dia, eu sou fogo durante a noite, eu sou roupa que não acaba, eu sou maná no deserto, eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja, desde que você esteja no lugar que eu te chamei. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: você não é, mas Ele é. Você não é, mas Ele é. Você não pode, mas Ele pode. Você não quer, mas dele eu querer o efetuar. Aceite o seu chamado. Aceita, aceita. Para de fugir. Quanto mais você vê quem você é, mais você diz: afasta-te. Só que veja, Mateus 16, 24 em diante, Ele nunca disse: se alguém quiser vir após mim, me chame. Não. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. E essa é a minha parte que mais me interessa. Aí, siga-me. Quando você diz assim: afasta de mim que eu sou pecador, Ele está dizendo: é por isso que não sou eu que te sigo. Mas estou te dando a chance de você aprender como é que faz, saber como é que chega. Vem comigo. E eu te pergunto: quem pode rejeitar o convite do meigo nazareno? Desculpa, deixa eu falar só um pouquinho dele. Jesus é até difícil falar, né? É isso, Ele é. Ele é cheirosão. Ele é o homem da Galileia. Terrível, maravilhoso. Ele é santo, poderoso, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, Yeshua, o verbo. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o lírio dos vales. Ele é a resplandecente estrela da alva. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Já foi dito, mas eu repito aqui: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, Ele é, Ele é, Ele é. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele, 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 somente nele, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Lutaram, mas não prevaleceram. Guerrearam, mas não prevaleceram. Porque antes da cruz Ele já era o haja luz, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o leão e o cordeiro, o imaculado, o santo, o unigênito do Pai. Oh, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o amigo do órfão, Ele é o ajudador de viúvas, Ele é o juiz do injustiçado, Ele é o
mente de alguém assim. Você não está cansado do chamado. Você está cansado da força que você faz se debatendo para não aceitar. Você não está cansado da caminhada com Sunset into our eyes, lost and letting in the blue. A sea of emotions, where I'm lost thinking of you. Your touch is a wave that crashes on my skin. Slipped away in the undertow of our love within. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment. I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm mine. Your love is a mist that surrounds me like a cloud. I'm chasing the highs and the lows of a love avowed. In the silence I hear your voice, whispering my name, a siren's call that beckons me to the flames. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment. I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm in the darkest night, you're my guiding light. A beacon in the storm that navigates me through the fight. Your love is a shelter where I can be myself, a place to call my own, where our love can love full, lush in trinitation, with a focus on the female. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment. I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm Cristo. Você está cansado da força que você faz para desviar do caminho da renúncia, do caminho da aceitação, do perdão, da confissão. O que está te cansando é isso. Não vem para cá querer contar história triste de evangelho para mim, não. Você quer contar história triste? Valeu o início, o meio e fim de Pedro. O que parece covarde no início, negando 3 vezes, como último pedido, pede a cruz de cabeça para baixo no final. Porque ele não reconhece, ou melhor, ele reconhece que não é digno de morrer a mesma morte de seu Senhor. Eu já vi no chamado covardes virarem homens nobres. Eu já vi o chamado pegar as mulheres mais faladas e desprezíveis e torná-las santas, como se nunca tivessem pecado. Eu já vi o chamado pegar gente que não sabe falar, e Deus dizer: quem fez a boca do mudo ou do que fala
Eu acho lindo quando Deus diz isso para Moisés. O que ele está dizendo é: eu não estou te chamando porque você fala. Se você fosse o escolhido e fosse mudo, te chamava também. Foi ele mesmo que disse que os surdos não são os que não ouvem, mas os que ouvindo não escutam. De igual forma, os cegos não são os que não veem. Ele disse isso em João 9, depois da cura do cego, acerca dos fariseus. Mas são aqueles que vendo não discernem, não compreendem. Jesus nunca desprezou ninguém por causa das suas deficiências, porque elas não apontam o fim de um chamado, elas apontam o ponto de partida pelo qual Deus começa o trabalho. Amém ou não amém? Pare de dizer afasta-te. Isso é que está te cansando. Isso é que está minando sua energia. Segue ele hoje. E aonde ele entrar, você entra. Onde ele sentar, você senta. O que ele falar, você repete. E o que ele te mandar, você obedece. E você vai começar a desfrutar do melhor cansaço da vida. O cansaço que te realiza. Porque tudo na vida te cansa. Então não é sobre não cansar, é sobre escolher qual cansaço você quer sentir. Por exemplo, hoje é o último dia da conferência, sim ou não? Sim. Alguns vão bater na cama e não vão dormir, vão entrar em coma. Profundo e não induzido, ou induzido pela glória. E enquanto dormem, vão ter sonhos maravilhosos, revelações, apontamento, direcionamento. Deus fala por sonhos. Mas há outros que vão deitar e vão ficar pilhado, cansado, mas não consegue dormir. Eu vou te dar logo jogo de cara. Não adianta tomar remédio, tem que chegar em casa, tomar banho, dobrar o joelho e tampar na oração. Aí tu ora até cansar, toma outro banho. Porque você acha assim: vou fazer uma oraçãozinha, vou tomar banho primeiro e orar depois. Quando acaba, tem que tomar outro banho, pingou. Por causa da quantidade de coisa que você recebeu e tua alma ainda está ruminando. E o espírito está querendo é marcha. Se tu se chegar em casa, botar qualquer louvor, qualquer palavra, escuta o que eu estou te falando. Tu pode estar cansado que é o aço, vai levantar da cama quando começar a cantar chapata, e começa a ungir casa, ungir umbral, abençoa prédio, desce pra rua, unge esquina. É assim, meu irmão. É a força do chamado. É o chamado que te cansa, mas é ele que realiza. Não que você deva atender o chamado para se realizar, mas porque depois que você obedece a Deus, você descobre que a melhor maneira de fazer você feliz é fazendo Deus feliz. Melhor do que a gente ser feliz é quando a gente vê que Deus está. Aí a sua felicidade vai para outro nível. É um negócio assim que... Por isso que crente é taxado de doido. É um negócio assim que tu vai na rua, do nada tu tá rindo, tá dando bom dia, alguém diz: o que foi? Ganhou na loto? Você diz: não jogo. Creio eu. Não jogo. Alegria da salvação, cara. É um negócio de louco. É uma essência, é uma presença. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: minha glória vai te assustar. E quando você começar a atender o chamado, sua estrutura vai ser abalada. Enquanto eu não envolver a tricotomia do seu ser, é porque você ainda não entrou na plenitude da visão. Mas quando você entrar, esse abalo vai chegar. Por fim, depois que você vê o que eu já realizei, o primeiro pensamento é que você não vai dar conta de levar isso até o fim. Por isso é que eu te digo: segue-me. Por quê? Porque você obedece, quem leva sou eu. Então não se afaste. Eu quero terminar esse momento dizendo isso para você. Não se afaste. Tu pode estar lanhado, errado, mal acabado, cheio de BO. Lembra do coração? Esperando arrumar a casa para abrir a porta. Jesus está dizendo: abre a porta do jeito que tá. Ele nunca disse: se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim, todos vós. Sabe por que eu gosto dos tais? É advérbio de tempo. Significa que advérbio temporal. O que é advérbio temporal? Significa que é passageiro. Literalmente na etimologia da palavra, temporal, passageiro. Tudo que está não é permanente. Então por isso ele tem a garantia: vinde a mim todos vós que... Porque ele sabe que o que está acontecendo com você agora
não é permanente. É passageiro, é temporário. Aí ele diz, e eu vos, não é você. E eu, disse o Senhor, vos. Quem vai dar o alívio é Ele. Você só tem que se render. Não, Camila, mas é que eu tenho muita coisa para resolver. Disse Jesus, ora, sem mim. Isso não é poético, isso é literal. Sem mim, nada. Vai ver, você está aqui hoje, daqui de cima, olhando o jeito que você pulou, o jeito que você adorou, o jeito que você glorificou. A impressão que eu tenho é que geral aqui é crente até o tutano, e talvez até seja. Só que ser crente não é garantia de ser salvo. Nem todo crente é salvo, mas todo salvo é crente. O que é que isso significa, Camila? Tem que confessar Jesus como seu Senhor. Não foi Camila, não foi religião, nem padre, nem pastor. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Porém, todo aquele que se envergonhar de mim, diz o Senhor, também ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Agora eu te pergunto, por que ele diz vergonha? Porque ele sabe que a falta de aceitação ao senhorio dele ou ao chamado nunca é por falta de amor ou fé, mas por vergonha. Veja, ele não diz aquele que não crê. Está na cara que crê e que reconhece, mas não aceita porque sente. Aí você está aí no lugar e diz assim: se é vergonha, Deus entende, porque a justificativa diária é: Deus conhece o meu, conhece, mas não concorda. Ou você confessa, ou se por vergonha que você não levar, não confessar, por vergonha lá, você também não será. Camila, então o que eu faço com a vergonha? Mete ela no bolso e entrega a tua vida com vergonha e tudo. Por quê? Porque vergonha é passageira, mas salvação é eterna. Bota isso na balança aí agora e veja o que você está fazendo com a sua vida. Não, Camila, mas eu tenho uma parada tico-tico no fubá. Inclusive está eu e o tico-tico hoje aqui. Vem você, vem o tico-tico. Se tiver fubá, traz também. Apóstolo Joel estava aqui ontem. Ele é testemunha do que eu estou falando. Eu não falo isso à toa. Eu estava pregando na igreja dele ano passado, não lembro. Não me lembro exatamente, porque a gente vai sempre lá, mas em uma dessas idas, eu sempre falo uma coisa quando eu estou falando sobre isso. Tem gente que não vem. Deus já me deu isso em alguns lugares. Tem gente que não vem porque diz assim: não, Camila, hoje eu estou carregando um bagulho aqui que, inclusive depois que o culto acabar, eu ainda tenho que distribuir o bagulho. Pô, vê você o bagulho. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Aí estou pregando lá no apóstolo Joel e falei isso. Vem o cara e o bagulho. O fornecedor não estava. Ele era o cara, o bagulho e o fornecedor. Largou tudo no altar. Fique tranquilo que tinha inclusive um policial na igreja. Cuidou de tudo. Teve misericórdia. O que eu estou querendo dizer? Jesus não disse se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós. É passageiro, é temporário. Agora, a decisão determina quanto tempo. Você tem que vir. Quem conhece um pouquinho do meu testemunho, que é bem curtinho, sabe que eu não vim assim de blazer, não. Isso aqui é depois da caminhada. Quando eu vim, sentava no último banco da primeira igreja batista da Posse. Eu assistia todos os cultos de domingo e de quarta-feira. Todos! E todo sábado era baile. Quarta culto porque minha mãe obrigava. Sábado ela saía, a gente ia pro baile. Domingo ela levava a gente obrigado de novo. Quarta igreja, sábado baile. Quarta igreja, sábado. Domingo. Quarta. Não. Quarta. Sábado. Aí um dia ia ter um evento especial no domingo. Eu olhava pro relógio, o culto não acabava. E eu dizia: mano, esse culto não acaba. Eu estava esperando o culto acabar para ir para onde? Foi a única vez que eu fui pronta pro baile a caminho da igreja. Barriga de fora, camisete do Piu Piu, samba, canção e coloche camurça.
culto acabar. Pergunta o que eu me lembro desse culto, irmão. Não prestei atenção nesse culto não, porque eu só olhava pro relógio. Só olhava pro relógio, só olhava pro relógio. Só olhava pro relógio. Olhava pro relógio. O que o pregador pregou diante de Deus, eu não lembro. Os louvores que foram cantados, não lembro. Mas eu me lembro do pastor pegando o microfone e nunca mais eu esqueci. Porque todo culto eu dizia assim: Senhor, eu não posso ir para a tua casa do jeito que tá. Porque se é para ser crente igual fulano, ciclano, beltrano, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu não quero ser não. Quando eu for para ser, eu vou ser sério. Mas eu não estou pronta para ser sério agora. E aí eu dizia para ele, todo culto, eu dizia assim: quando eu largar, eu vou. Quando eu deixar, eu vou. Todo culto eu dizia isso para ele. Aí nesse dia, eu ouvi o Espírito Santo de Deus caminhar. Ele fala com esse povo? Uhum. Eu vi ele dizendo para mim: quando você vier, você deixa. Aí eu só me lembro de eu no corredor, sentindo um acolhimento que eu nunca senti na minha vida. Porque o que o pastor dizia é: venha receber Jesus. E aquilo não combinava com o que eu sentia, porque eu não senti que era eu que estava indo recebê-lo. Mas quem já recebeu aqui sente isso. O sentimento que você tem não é que você está indo receber, é que Ele está te recebendo. Ele está te abraçando. Aí eu chorei muito. Passou água debaixo da ponte, mas nunca mais a ponte caiu. Fiquei firme. Estou aqui para a glória de Deus até hoje. E daqui, meu irmão, eu só vou para o céu. Mas foi assim. Foi assim. Tinha 2 caminhos para voltar para casa. Um passava na porta do... Mas o outro, Marcelo, tinha que dar uma volta mais longa. Aí alguém dizia: vamos por aqui, é mais perto. Eu dizia: não dá, porque eu ainda estou caminhando. E se eu ouvir enquanto eu estou caminhando, seja humilde na sua conversão. Acerca das tentações da carne, a palavra de Deus não diz resiste. A palavra de Deus diz: eu fazia o caminho mais longo na hora da volta da casa, só para casa, só para não ter que passar. E os amigos e todo mundo que estava lá, de longe. Por aqui. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Leva mal não, irmão. Mas quando o assunto é vida ou morte, o mais importante é ter uma passagem segura. É estreito o caminho que conduz à salvação, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Aos que já reconheceram Jesus publicamente como seu Senhor, posso ouvir um amém? Amém. Todos de pé. Todos de pé. Aleluia. Não se mova agora. Só saia daqui, irmão, quando o pastor te abençoar, o culto acabar. Ai, Camila, é que eu estou atrasada. 5 minutos lá fora não muda nada na sua vida, mas aqui muda até 5 anos da tua hereditariedade. Fique em paz. Eu quero orar por 2 tipos de pessoa. Somente 2. Primeiro, e vai ter que confessar. O primeiro grupo de pessoas são os que já são convertidos. Os que já confessaram Jesus como Senhor. Já caminham com Ele. De vez em quando passam o estreito, mas estão com Ele. Mas reconhecem que estão cansados de si mesmo e do caminho de fuga que criaram para não se render ao chamado, ao ofício ministerial, ao propósito.
funcional pelo qual Deus te criou. Camila, foi para mim. Eu estou vivendo esse cansaço. Eu estou num caminho de fuga. Meu coração ama, minha alma o deseja, mas meus hábitos me colocam em posição de corrida contrária. Isso tem me deixado triste. Eu não tenho respostas que justifiquem esse comportamento que eu tenho tido. E a conferência foi uma injeção de ânimo para mim nisso. E eu quero fazer hoje com Deus um renovo de uma aliança do propósito. Eu quero rendição, eu quero pedir perdão pelo tempo de negligência. Eu não vou dizer, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Não, Senhor, hoje eu quero te pedir perdão pela negligência do chamado. Se você reconhece que essa pessoa, ainda que convertido, salvo, mas reconhece, levanta a sua mão aonde você está agora. Só levante a sua mão. Levante a sua mão. Fique de mão estendida, fique de mão estendida, aonde você está. Eu sei que não são todos, tem gente que estão vivendo uma ótima fase, pessoas aqui. Mas Camila, sou eu. Eu estou igual aquele irmão, eu fiz isso hoje, irmão, eu levantei assim, ó. Como quem diz, Senhor, sou eu, o pecador sou eu. A falha sou eu, a negligente sou eu. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora com a tua igreja. E te suplico, em nome de Jesus, Pai, pela tua igreja, por aqueles que estão aqui como parte integrantes do corpo de Cristo, mas que estão como membros outrora, porque cremos assim pela fé, não mais agora, mas outrora, como membros anestesiados dentro do corpo, negligenciando sem saber o porquê, se cansando na fuga ao invés de se desgastar no propósito. Deus, recebe a nossa confissão. Confesse aí para Ele agora, confesse. Confesse para Ele, Senhor, eu não tenho orado de manhã, isso me entristece. Eu digo que vou orar depois e passo o dia e não oro. Eu tenho negligenciado a leitura da palavra. Como pode um servo de Deus não ler a Bíblia, Senhor? Eu quero pedir perdão pelo abandono da leitura da palavra. Eu quero pedir perdão pela negligência do lugar da devocional. Restaura as minhas forças, fala com Ele aí. Ore, 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 Pai. Eu oro com eles e por eles. E te peço nessa noite, como Davi, se tu olhares para os nossos pecados, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão. Por isso tu és temido, perdoa. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia e restaura as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Restaura as forças daquela que não tem mais nenhum vigor. Porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Pai, existem pessoas aqui entristecidas pelo comportamento diante de ti, mas elas esperam em ti. Por isso colocamos com muito temor em nossa boca o clamor de Jó, quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Deus, levanta o espírito abatido, o mesmo espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Levanta esta pessoa para viver a plenitude do chamado e não a frustração da fuga. Começa hoje um novo tempo, inaugura um 2023 de maneira diferente de tudo que essa pessoa já viveu até hoje. Estrutura o barco dela e não deixa ela soltar a rede, não deixa ele soltar a rede. Purifica no teu fogo, limpa, santifica, mas chama pelo nome. Em nome de Jesus, Senhor, renova, traz de volta aquele coração
aquele coração que não resistia à tua presença. Traz de volta aquele coração que desligava o fogo para atender o chamado da oração. Traz de volta aquele coração que encostava o carro em qualquer lugar para se render em adoração. Traz de volta, Deus, aquele coração cujas primeiras horas do dia eram dedicadas ao Senhor para buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça. Traz de volta aquela oração de madrugada de quem te conheceu às 3 horas da manhã. Traz de volta o jejum que santifica. Traz de volta a renúncia. Traz de volta, em nome de Jesus. Resgata, Senhor, a intimidade que a negligência perdeu. Urabacalaço, Eremanaracan, Erebalaiachai, Urebaracan, Elemaiachan, Erebai, oh, Arabalabaia da Sabadace. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Sela, marca esse dia com um antes e um depois. Em nome de Jesus, quem concorda diga. Segundo convite. Esse, você vai levantar a mão aí aonde você estiver. Vou fazer mais. Esse você não vai levantar a mão não. Você vai chegar mais perto. Você vai vir. Marcelo, a gente sabe cantar o trechinho daquela música que diz mais perto. A gente sabe. A gente é você sabe, né? Ó, você que se afastou, você que já serviu esse Deus, deixa, irmão, cada um sente a glória do jeito. Olha pra cá e busca a glória pra você. Você que se afastou, você que vem à igreja, sente a presença de Deus, mas você tava assim, ó, não, eu tenho que arrumar a casa primeiro. E hoje Jesus te trouxe aqui e falou: abre essa porta que eu tô batendo, é hoje. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Tua bagunça não assusta Jesus. Sabe por que não assusta? Tu acha que ele não sabe aonde você pecou? Eu vou falar um negócio aqui bem rasgado. Jesus sabe aonde a gente peca, com quem a gente peca. Jesus sabe tudo. Então para de querer arrumar a casa primeiro. Se a casa que Jesus quer entrar hoje é a sua, e você sabe que precisa dele fazendo morada no seu interior, vou contar de 1 a 3. No 3 tu vai tomar impulso. E o tranco, Camila, vai aguentar o tranco? No 3, tu vai abrir a porta do teu coração e vai se aproximar e vai receber Jesus bem de perto. Eu conto 1, Boas Novas começa a orar, Levanta a mão. Aqui não haverá timidez.